curvas de titulação. Então, o que a gente falou disso também no curso de Química Analítica 1, né, na aula de Química, Equilíbrio Químico, né, em solução aquosa. E a gente verificou bastante como utilizar o conceito, né, de equilíbrio químico para se determinar aí as curvas de titulação, né? Na época lá eu mostrei bastante como que seria a curva de titulação e agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes com respeito aos cálculos relativos a esse tipo de estudo, né? Então aqui eu tenho a curva que foi obtida na titulação de um ácido forte, né, com uma base forte. Então o titulado, o meu analito, era um ácido forte e o meu titulante é a base forte, nesse caso aqui o hidróxido de sódio, tá? Bem, então aqui o que eu apresento aqui é exatamente essa curva aqui, né? Onde você tem aqui o volume do titulante, né, que está sendo adicionado no Erlenmeyer, tá? E eu estou verificando aqui o pH do meio, tá? Então essa tabela aqui mostra alguns pontos específicos dessa titulação. Então ponto 0, que é esse ponto A aqui, o ponto B, que é em 25 ml, o ponto 50, que é justamente o ponto de final da minha titulação, ou ponto de equivalência, e após o ponto de equivalência 100 ml, tá? Então eu tenho quatro situações bem distintas durante essa titulação de um ácido forte com uma base forte, tá? Então se a gente fosse fazer o balanço de massa e o balanço de carga, né, a gente ia observar que a concentração de hidrogênio iônico ela está diretamente ligada à concentração do ácido mais a concentração de OH- em solução. E como a gente está trabalhando com ácido forte, né, o que se prevalece nesse caso, no ponto A da minha solução aí, da minha titulação, é a concentração do ácido. No caso da concentração de OH-, ela está diretamente ligada à concentração da base, que está sendo titulada, mais a concentração hidrogênio-iônica, tá? E, em outras palavras, como durante o processo lá, o que a gente tem basicamente que a concentração da base, que a concentração hidrogênio-iônica, a concentração de OH-, aliás, desculpa, é igual à concentração da base, tá? Porque a gente está trabalhando com ácido forte e base forte. Então, durante essa titulação, nesse caso aqui específico de 50 ml de ácido forte, né, numa concentração de 1 vezes 10 a menos 1 ou 0,1 mol por litro, né, então é 50 ml concentração de 1 vezes 10 a menos 1 de HCl, tá? A concentração da base também tem os mesmos valores, ou seja, 0,1 mol por litro. Então, se a gente fizesse a equação química dessa titulação, é HCl mais NaOH, dando NaCl mais água, tá? Então, forma o sal. Esse sal, lembra lá que a gente falou também? Esse sal, ele é formado a partir de um ácido forte e de uma base forte, então ele não hidrolisa. Tá? Então, olha só o conceito que a gente está voltando lá da Química Analítica 1, que é importante para esse tipo de estudo aqui. Então, sabendo disso, por isso que a gente pode igualar a concentração hidrogênio iônica como sendo a concentração do ácido e a concentração da base como sendo a concentração de OH-. Tá? Sabendo disso, quando a gente faz no primeiro ponto lá, né, no ponto A, a gente só precisa determinar a concentração hidrogênio-iônica durante a titulação, ou seja, é exatamente a concentração do ácido. Né? No ponto A é exatamente a concentração do ácido. Bem, e se a concentração do ácido, né, o cálculo é muito simples. O pH é exatamente o pH de 0
1, né? Ou seja, quando a gente fizer a concentração de 0,1, o pH vai dar 1. Por isso que a gente obtém aqui o valor igual a 1. Tá? Então, o pH é igual a menos o log da concentração hidrogênio iônica, como a concentração hidrogênio é 0,1, a gente vai pôr exatamente esse valor e faz o cálculo e obtém o valor de 1. Tá? Agora a gente vai para o ponto B. Né? No ponto B, o que a gente tem é adicionado 25 ml de base no meu Erlenmeyer. Então o volume total da minha solução já não é mais 50, e sim 50 mais 25, é 75. E a concentração em termos de números de equivalente, né? Ou seja, a concentração do ácido agora, ele foi consumido. Tá? Então tem que fazer uma diferença entre aquilo que está lá dentro menos aquilo que foi consumido durante a titulação. Tá? Então seria o volume do ácido vezes a concentração do ácido menos o volume da base vezes a concentração da base dividido pelo volume total, que é 50 mais 25. Isso vai me dar um valor de concentração 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Fazendo menos o log desse valor, nós encontramos o valor de 1,48. Toda essa parte detalhada desse cálculo está no nosso livro, né? Eu não pus aqui para vocês, mas vocês podem acompanhar pelo livro aí o que eu estou mencionando para vocês, tá? Mas são cálculos simples, não tem muita dificuldade, é simplesmente fazer o cálculo do número de equivalentes que foram consumidos durante o processo de titulação. E o que sobra é o que vai me dar o valor de concentração do HCl presente em solução ainda. Tá? Bem, já no ponto C já é o ponto de equivalência. Então, é o valor de volume que você vai me dar de tal modo que a concentração nesse ponto de equivalência, né, vai ter como sendo o valor relacionado com o total consumo desse material. Então, se está todo mundo consumido, quem que vai dar H+ para o meio? É simplesmente a concentração relativa à protólise da água. Tá? Então, é a concentração hidrogênio iônica da água, que em todo, nesse caso de ácido forte base forte, nada mais é que 1 vezes 10 a menos 7. Por isso que o pH vai ser 7. E esse é um parâmetro extremamente interessante, ou seja, durante a titulação de um ácido forte com uma base forte, eu tenho o consumo total dos materiais. Então, quem que está presente como H+? Somente a protólise da água, ou seja, somente a dissociação da água, que é aquela reação que eu mostrei inicialmente lá. E a gente sabe que a concentração está diretamente relacionado com o Kw, né? E o Kw é exatamente igual à concentração tanto de H+ quanto de OH-, né? Que é, nesse caso, 1,00 vezes 10 a menos 7. Tá? E aí, por isso que o pH vai dar 7 no ponto C. Tá bom? E após o ponto de equivalência, né, nós temos o ponto final, que é o ponto D da minha titulação. E nesse caso agora, eu tenho um excesso de base, né, durante esse processo de titulação. Tá? E aí eu vou usar o mesmo critério, só que agora é a concentração da base vezes o volume da base, que é 100, menos a concentração do ácido vezes o volume do ácido, que era 50, dividido pelo volume total. Agora eu tenho 100 mais 50, 150. Tá? Quando eu faço a relação aqui, eu vou encontrar a concentração de OH- em solução. Tá? E nesse caso, o valor vai dar de concentração de OH- igual a 3,33 vezes 10 a menos 2. Tá? Fazendo menos o log disso, vai me dar o POH, que é 1,48. Né? Então, no ponto D,
nós teríamos então o pOH de 1,48, que corresponde em pH através da relação pH mais o pOH igual a 14. Então, faço a diferença entre 14 menos 1,48, vai me dar o valor de 12,52, que é exatamente esse valor aqui, né? Como mencionado aí para vocês, né? Esse valor aqui, tá? Bem, é isso. Então, nós conseguimos aí demonstrar aí para todos esses níveis como que a gente tem a curva de neutralização para ácido forte e base forte, tá? Bem, uma outra maneira de se determinar isso, né, é utilizando a primeira e a segunda derivada. Então, eu estou mostrando aqui dois gráficos que podem ser feitos. Então, pegando aquela curva sigmoidal lá, utilizando um programa de computador que faça a derivada, né, tanto a primeira como a segunda derivada dessas curvas, né? Então, essa primeira curva aqui é a primeira derivada da curva sigmoidal que a gente tinha lá, tá? Então, você pode fazer no computador, né, essa derivada, e você vai obter esse perfil aqui, mostrando que no ponto de equivalência, em 50 aqui, é o ponto de inflexão da curva. E aí você encontra o ponto final mais facilmente quando você faz a primeira derivada. E se você fizer a segunda derivada, ou seja, a derivada dessa daqui, né, o que você vai ter é uma curva desse tipo, tá? Onde o ponto de inflexão aqui, que é o ponto onde se passa o zero dessa curva, é o ponto final da minha titulação, tá? Então são duas maneiras aí que você pode utilizar para fazer a determinação do ponto final da titulação, tá bom? O método mais fácil é usar um computador para fazer esse cálculo, mas você pode derivar a equação, né, que você tem com seus dados, e é um processo um pouquinho mais chato, né, mas dá para fazer isso também. Derivando a equação, você vai encontrar exatamente esse ponto aí, esse tipo de curva, tá? É um processo matemático, não é interessante aqui para nós aqui, né? Mas você pode fazer, se você quiser fazer em casa, aí a derivada da equação que a gente tem e determinar esses valores aí, tá bom? Bem, um outro aspecto interessante é quando a gente trabalha com ácido fraco com base forte, tá? E aí são 4 pontos interessantes da nossa curva de titulação, tá? Então, no início da titulação, a solução contém somente ácido fraco. Consequentemente, o pH é calculado a partir da concentração do soluto, ou seja, do ácido, utilizando basicamente a constante de dissociação do ácido. Segundo ponto, após a adição do titulante básico, ou seja, a gente está titulando um ácido fraco com uma base forte, tá? Nesse caso, né, antes do ponto de final da titulação, né, ou ponto de equivalência, a solução vai constituir de uma série de tampões, tá? Portanto, o pH de cada tampão pode ser calculado a partir da concentração analítica da base e da concentração residual do ácido fraco. Então, aqui nesse caso, o que a gente tem são as chamadas regiões tampões, né? Que a gente também investigou bastante quando a gente estudou a questão de equilíbrio ácido-básico, e a gente falou sobre a equação de Henderson-Hasebalch, né, que fala exatamente do tampão. E é a partir daquela equação básica que a gente vai definir aqui os cálculos que a gente vai utilizar para fazer e determinar o ponto de equivalência das nossas curvas. Terceiro ponto, né, no ponto de equivalência, ou seja, no ponto final da titulação, a solução resultante possui apenas o par conjugado ácido, isso é, o sal e o seu contra-íon, né? O íon A-, representado aqui pela letra A-.
Logo, o pH deve ser calculado a partir da concentração desse produto, tá? E finalmente, após o ponto de equivalência, o excesso de titulante básico, que no caso aí é de uma base forte, né, vai impedir o caráter ácido do produto da reação, de tal forma que o pH vai ser controlado praticamente pela concentração da base em excesso, ou seja, do nosso titulante, tá? Então vamos ver isso na prática como funciona. Então aqui novamente nós temos a curva, né, sigmoidal, né, com alguns pontos, né? E aqui nós temos o ponto A, B, C e D, conforme a gente fez na análise do ácido forte com uma base forte, a gente vai fazer a mesma coisa agora aqui para o caso do ácido fraco e a base forte, tá? Bem, novamente a gente vai ter um início dessa curva, né, ascendente, mas perceba que essa região é diferente da região do ácido forte. Aqui é um ácido fraco, então essa região aqui é tamponada, é uma região tamponada onde o pH muda-se muito pouco e ele vai estar dentro do intervalo de interesse, muitas das vezes de alguma reação biológica ou de uma interação que você gostaria de investigar, tá? Então, quando eu faço o cálculo lá no pH, é, é, no início da titulação, onde o volume de base é zero, a concentração hidrogênio iônica nada mais é que o valor relativo à dissociação do nosso ácido. No caso aqui, né, a gente está titulando ácido acético com NaOH, numa concentração de 50 ml, com concentração do ácido acético de 1 vezes 10 a menos 1 mol por litro, assim como a base também tem a mesma concentração. Então, o valor relativo da concentração hidrogênio iônica nada mais é que a raiz quadrada da constante de dissociação do ácido, a constante do ácido, vezes a concentração do ácido, tá? Então, substituindo esses valores, né, se a gente está titulando o ácido acético, o valor é 1,8 vezes 10 a menos 5, e a concentração 1 vezes 10 a menos 1, multiplicando esse valor e tirando a raiz, nós teremos um valor de concentração hidrogênio iônica de 1,34 vezes 10 a menos 3, né? Consequentemente, aplicando menos o log nesse valor, nós teremos o valor de 2,87. Tá? Então é por isso que o valor começa aqui em 2,87, diferente lá do ácido que começava em 1, porque a concentração do ácido em 1, ácido forte, o pH fica 1, tá? Lá no outro caso. No B, né, no ponto B, o que a gente tem é adicionado 25 ml. Então agora nós temos que aplicar a equação do tampão lá, né? E primeiramente a gente calcula a concentração do ácido, né, que está presente em solução através da diferença lá do cálculo de balanço de massa e balanço de carga, né? Lembrando que agora a gente tem o que? A hidrólise do sal, né? Do acetato, do íon acetato. É por isso que a gente agora usa esse conceito, né? Dessa hidrólise desse ácido aí, né? Do ânion, né? A hidrólise do ânion. Então a concentração do ácido acético vai ser nada menos que a diferença de número de equivalentes, né? Então eu vou pegar o número de equivalente do ácido acético, que nada mais é que a concentração do ácido acético vezes o volume do ácido acético menos o número de equivalente da base adicionada, que é o volume da base vezes a concentração da base. Isso tudo dividido pelo volume. Então agora eu tenho 50 mais 25, ou seja, 75 ml, tá? Fazendo essa multiplicação aí, a gente vai ter o valor da concentração do ácido acético nesse ponto igual a 3,33 vezes 10 a menos 2, tá? Bem, a gente vai fazer a mesma coisa para o caso do íon acetato, né? Que a gente precisa determinar a concentração do íon acetato e, consequentemente, o valor é exatamente igual à concentração do íon sódio, né?
que é 3,33 vezes 10 a menos 2, tá? Pelo nosso cálculo aí de balanço de massa, né? E de balanço de carga. Então, fazendo a relação, tá, entre esses dois pontos aí, o que a gente vai ter é que em 25 ml o valor relativo é exatamente igual ao pKa, né? Ou bem próximo ao pKa, né? Porque tem uma aproximaçãozinha aí, né? Vai me dar o valor aí que é de 1,80 vezes 10 a menos 5, né? Então o pH é igual ao menos pKa, que é igual a 4,75. Por isso que a gente obtém esse valor aqui no ponto B, 4,75, que é exatamente igual. Tá? Já no ponto de equivalência, que é o ponto C, tá? Ponto final da nossa titulação, o que a gente vai ter na prática é que agora tem a hidrólise realmente do íon acetato, né? É ele que vai ser hidrolisado, tá? Bem, sendo hidrolisado, o que a gente precisa é a constante de hidrólise. E a gente vai usar nesse cálculo, baseado na hidrólise do ânion aí, né? A constante da água, né? A constante de dissociação da água ônica da água, que é 1 vezes 10 a menos 14. A constante da base, que é 1,8, tá? Vezes 10 a menos 5, que vai me dar um valor de constante de hidrólise de 5,56 vezes 10 a menos 10, tá? Aplicando os conceitos aí, né, nós temos que a concentração de OH- nada mais é que a raiz quadrada da concentração do íon acetato vezes a constante de hidrólise do íon acetato, tá? Eu sei que a concentração da base é 5 vezes 10 a menos 5, tá? Aliás, vezes 10 a menos 2, desculpa. E a constante de hidrólise a gente calculou, que é 5,56 vezes 10 a menos 10. Multiplicando esses valores, nós teremos aí o valor de, extraindo a raiz, 5,27 vezes 10 a menos 6 mol por litro. Aplicando o conceito de log da concentração de OH-, nós temos o pOH, que é 5,8. Convertendo para pH, menos 14, 14 menos esse valor vai me dar um pH de 8,72 no ponto C, que é exatamente esse valor que a gente observa aí no nosso gráfico, tá? Então, no volume de 50 ml, né, eu vou ter o valor de 8,72. Aí a pergunta, mas por que a concentração do íon acetato é 5 vezes 10 a menos 2? Lembra? Porque a gente está adicionando, né? Por isso que ele vai diminuir pela metade. Como o volume dobrou, você tem que a concentração do íon acetato agora é metade. Por isso que ele é 5 vezes 10 a menos 2. Lembra, no início ele era qual? 1 vezes 10 a menos 1. Só que era 50 ml. Como a gente pôs mais 50 ml, a solução passou a ser 0,100, né? Não mais 50. Então dobrou o volume. Como dobrou o volume, a concentração diminuiu por 2. Por isso que a concentração passou a ser 5 vezes 10 a menos 2, tá? Muito bom. Finalmente a gente vai para o ponto C. No ponto C, como a gente mencionou, né, no slide anterior, no ponto final aqui, o que a gente tem como caráter que vai controlar o pH é a concentração do titulante, né? Bem, então é exatamente isso que vai acontecer, que a concentração
vai ser exatamente a concentração de excesso de NOH. Lembrando que você tem o volume. Então, o que muda aqui é exatamente o volume. Então, você vai tirar o valor da concentração de 50 ml que você está adicionando de base pelo valor do ácido acético que vai consumir essa base e dividir pelo volume total, que agora é 150. Então, o valor da concentração de OH- é 3,33 vezes 10 a menos 2 mol por litro. Consequentemente, o pOH vai ser 1,48 e convertendo para pH é igual a 12,52. Por isso que a gente tem esse valor aqui, 12,52, tá? Muito bom. Novamente a gente pode fazer exatamente como foi feito na outra curva, né? A derivada, tanto a primeira como a segunda, o comportamento é o mesmo, o que vai mudar é os volumes, né? No caso aqui, como a gente está trabalhando sempre com o mesmo volume, sempre com a mesma concentração, o volume e a concentração são iguais aí, tá? Não se altera aí. E consequentemente o pH não vai ser alterado também, tá? Bem, finalmente a gente vai trabalhar aí com outro aspecto interessante, que é quando a gente tem uma base fraca sendo titulada com um ácido forte, né? Então, novamente, nós temos alguns critérios a ser levado em consideração. O primeiro deles é que quando você tem somente a base fraca, o pH vai ser calculado em função da concentração da base. Em outras palavras, utilizando a constante de dissociação da base. Segundo ponto, após a adição de o ácido, o que a gente tem no ponto próximo, ao ponto de equivalência ou antes do ponto de equivalência, a solução vai novamente constituir por uma série de tampões, tá? E esse tampão, né, o pH desse tampão pode ser calculado utilizando a concentração residual da base, assim como foi no caso do ácido. Lá a gente usou o residual do ácido, aqui a gente vai usar o residual da base fraca, né? E no ponto de equivalência, o que nós temos é que a solução resultante apresenta o chamado par conjugado, sal e base protonada. Logo, o pH é calculado a partir da concentração desse produto, tá bom? E no final, o que a gente vai ter é o excesso do ácido. Consequentemente, o pH vai ser baseado nesse ácido aí, né? Por causa que vai ser, como ele é um ácido forte, ele vai reprimir o caráter básico resultante lá da titulação. Beleza? Então os cálculos são basicamente os mesmos, né? Porém agora utilizando os critérios relativos à base, tá? E existe um pequeno erro aqui, né? Aqui é HCl, tá? Desculpa, eu esqueci de alterar esse detalhe. O que nós temos aqui é o volume do HCl, tá bom? Diferente dos outros que a gente estava titulando com base, agora a gente está titulando com HCl, tá? Então, no final aí o que a gente tem é o volume da base, assim como aqui, né? Então, o que a gente tem aqui é a base, tá? Desculpa, é o ácido, né? O HCl, então, é o volume do HCl. Bem, então a gente pode ver o ponto zero, né? Que basicamente no ponto zero o que a gente tem durante esse tratamento assim como a gente fez para o ácido fraco, é a questão da constante de dissociação da base vezes a concentração dela, né? E a gente vai ter um pOH igual a 2,87. Convertendo para pH, nós temos o valor de 11,3. Por isso, então, a gente começa lá no ponto o ponto pH aqui básico, ou seja, pH alto. E ele vai descendo. Então, essa região aqui é uma região de tampão, né?
E o B, a mesma coisa, a gente vai fazer como a gente fez por causa da base, né? E a gente vai calcular aí o valor correspondente. A gente vai ver que os valores são iguais de concentração do, do ácido acético e do íon acetato, né? Que eles estão presentes na mesma proporção na solução. Então, o pH vai ser relacionado com o Kb da base, né? Então, o POH, a concentração de OH- é igual ao pKb da base. Fazendo a conversão, nós teremos um POH igual a 4,75. Convertendo para a unidade de pH, 14 menos 4,75 vai me dar o valor de 9,25. Tá? Esse é o ponto B. Tá? No ponto C, que é o ponto de equivalência, né, o ponto final da titulação, nós calculamos ele a partir do tampão, né? Esse tampão está relacionado aí, né, a hidrólise do cátion, né? E aí a hidrólise do cátion, a gente leva em consideração a concentração do cátion, nesse caso aqui a gente está titulando a amônia, né? Vai formar o íon amônio. Então a concentração do íon amônio vezes a constante de hidrólise da amônia, né? Que nesse caso particular, como a constante da base é igual, né, a do ácido acético, tem o valor de 1,8 vezes 10 a menos 5, né, vai me dar uma constante de hidrólise também igual de 5,2056 vezes 10 a menos 10. E novamente, a concentração, como eu adicionei 50 ml, eu tenho o dobro de volume. Então a concentração passa a ser a metade, né? Então passa a ser 5 vezes 10 a menos 2. Fazendo a conta, extraindo a raiz, nós temos que a concentração de hidrogênio iônico é igual a 5,27 vezes 10 a menos 6. Extraindo o log, nós temos o pH de 5,28, que é exatamente esse valor que a gente observa aqui no na tabela e consequentemente aqui no gráfico. Tá? E a mesma coisa a gente faz para o ponto D e obtém o valor de 1,48 no volume de 100, né? Que é o pH do meio aí, tá bom? Muito bom. Aqui são uns exemplos, né, de curvas relacionadas à titulação do tipo de ácido poliprótico, né? Nesse caso aqui são três curvas do tipo com dois prótons, né, H2, né? Então, como exemplo, ácido carbônico, ácido maleico e ácido oxálico, tá? Esses são ácidos fracos, né, que são titulados com uma base forte. Novamente aqui a gente tem um pequeno erro, né, no nosso gráfico aqui a NaOH, tá? Desculpe não ter alterado isso no slide anterior, tá bom? Bem, o interessante dessas curvas que a gente pode observar é que nós temos dois pontos de inflexão. O primeiro aqui relacionado ao primeiro K do ácido e o segundo ponto aqui relacionado ao a segunda constante de dissociação desse ácido, tá? No caso do ácido carbônico, ele não é muito visível nesses dois pontos aqui, né? Mas nós temos esse primeiro aqui bem visível e o segundo. Isso aqui é interessante, essas curvas são interessantes utilizar a derivada, né? Por exemplo, do ácido carbônico, que o segundo K é muito baixo, né? Um valor extremamente baixo. A derivada aqui vai fornecer um ponto de inflexão muito melhor do que a sigmoidal, a curva sigmoidal, né? Assim como o C, né? O C ainda dá para ver e tem uma visão mais fácil desse ponto de inflexão, mas a primeira e segunda derivada vai fornecer pontos mais visíveis aí. Então, para essas curvas assim que tem ácidos com esse comportamento, as derivadas são mais interessantes e tem uma precisão muito melhor na hora de você definir o ponto final da sua titulação, tá? Outra parte importante aí é quando a gente titula, né, um ácido fraco com uma base fraca, né?
Elas não são muito interessantes porque como é o caso aí desses ácidos que apresentam aí curvas não muito bem definidas, essas titulações, né, com ácido fraco e base fraca também não tem interesse prático, porque esse ponto desse salto não é visível, né? E isso faz com que o ponto final seja imperceptível, né, com indicadores conhecidos, tá? Então não seria interessante fazer esse tipo de titulação, tá? Mas na prática, se você fizer, o que você tem é o seguinte: se o pKa da base for igual ao pKa do ácido, o pH final é igual ao pH de um ácido forte com uma base forte, 7. Um exemplo disso é se você titular o ácido acético com amônia ou vice-versa, né? A base amônia. Agora, se o pKa for maior do que o pKb, o pH final vai ser maior do que 7. E o contrário, né? Se o pKa for menor do que o pKb, o pH vai ser menor do que 7. São esses dois aspectos aí interessantes quando a gente fala sobre esse tipo de titulação, tá bom? É isso, pessoal. Vamos finalizando a nossa aula. Obrigado e até a próxima.